Nós já iniciaremos a nossa conversa a respeito da experiência na educação infantil, conforme eu combinei ontem com alguns colegas, alguns amigos e também seguidores, né? Só aguardar um pouquinho que algumas pessoas cheguem para a nossa conversa. Ainda estão sendo informados de que está iniciando o vídeo. E a gente vai começar esse relato de experiência. Não é assim algo, uma abordagem assim, uau, é muito diferente de tudo que a gente conhece, porque a vivência na educação, ela é um pouco parecida para todas as pessoas. Vamos só aguardar um pouco. Oi, Cris, seja bem-vinda. Obrigada por acompanhar o trabalho. Então, vou já começar aqui o relato de experiência na educação infantil. Se eu tiver que interromper o vídeo por algum motivo, tá dando para escutar direito, Cris? Me dá aí um feedback, por favor. Se eu precisar interromper em algum momento, é porque eu tenho uma bebezinha de 3 anos e não posso demorar muito, senão ela começa a me chamar e eu vou ter que interromper, porque mãe tem dessas coisas. Obrigada, Cris. Obrigada pelo feedback. Por que fazer os relatos de experiência? Na página tem muitos estudantes que estão trocando experiências riquíssimas, que ainda estão no curso de pedagogia, estão no processo do curso de pedagogia e psicopedagogia, também tem muita gente que está fazendo psicopedagogia. E é muito bacana ver as páginas que eles estão criando, já relatando várias experiências nesse início de carreira. Não que eu tenha uma experiência muito longa, né? Eu comecei minha vida como professora mesmo, de fato e de direito, vamos dizer assim, em 2012, né? Terminei a formação em 2011, então eu comecei em 2012. Eu sou um bebê na pedagogia, frente a muitos professores experientes. Mas isso não diminui a capacidade de termos muita coisa para trocar, muitos feedbacks, muitas histórias para contar do que vivenciamos. E talvez se naquele momento inicial alguém tivesse me dado alguns feedbacks para saber como começar, como agir, eu penso que eu teria aprendido muito mais naquele tempo, teria ido com muito mais garra para a frente desse trabalho. Então, a experiência na educação infantil, que é o tema de hoje, né? A Cris, que está acompanhando também, ela tem uma experiência riquíssima. Inclusive, eu sempre admirei a Cris, que está acompanhando. Ela é uma amiga que sempre ela fazia relatos da educação infantil, mas era mais voltada, pelo que eu recordo, assim, era mais voltada para crianças japonesas. Então, olha só como são universos diferentes. A gente está falando de educação infantil, mas tem uma diferença de cada instituição, tem uma diferença na formação, no trabalho de cada professor, de cada pessoa. A minha experiência pode ter sido de uma forma, a outra que trabalhou com turmas da mesma idade, eles podem ter experiências totalmente diferentes, porque são escolas de educação infantil que têm abordagens diferentes, têm padrões diferentes, e a gente sempre aprende muito nessas trocas de experiência. Seja bem-vindo, Rubem Marciel, né? Nosso debate aqui é sobre a experiência na educação infantil. E vamos começar, né? A questão de onde começou, onde é que começa a questão da educação infantil para os pedagogos recentes, né? A educação infantil, ela tem um início naquele estágio que a gente faz na faculdade. Eu acredito que ainda seja assim, que está muito recente, a minha graduação em 2011.
E no final do curso, por volta do quarto, sexto período, nós temos o estágio obrigatório. E nesse estágio, oi Marilena, seja bem-vinda. Nesse estágio obrigatório da faculdade, a gente já tem esse primeiro contato com a educação infantil. Então, nós somos lançados em escolas parceiras, normalmente são escolas, ainda que a instituição, a faculdade seja privada, que foi o meu caso, as instituições parceiras, em sua maioria, são as instituições públicas. Então, aqui a gente chama as unidades de educação infantil de CMEI, que são os Centros Municipais de Educação Infantil. Alguma coisa, essa nomenclatura. Não posso dizer se é realmente assim, Centro Municipal de Educação Infantil. Aí, esses CMEIs são uma das primeiras experiências que nós somos lançados nesse campo de educação infantil. No CMEI, a gente vai acompanhar a professora, a gente começa acompanhando a professora titular e dentre as atividades a gente começa a observação. Então, nessa observação, a gente vai anotando o que tipo de atividades a professora está fazendo e, assim, uma parte muito bacana é que você consegue perceber o que você vai levar para a sua carreira da atuação daquela professora e o que você também não quer levar para a sua carreira. Então, você consegue ter essas duas visões dentro desse teu primeiro estágio. Um ponto negativo nesse estágio supervisionado é que, em sua maioria, os professores titulares, que são os professores da turma, eles sentem um certo desconforto de estarem sendo observados. E isso para mim é natural, porque eu também já recebi estagiários quando eu estava como professora titular, e é uma situação muito constrangedora para mim, porque tem professores que continuam seu trabalho normalmente, mas eu sou um tipo de profissional que, se tiver alguém observando o meu trabalho, você imagina assim, eu estava fazendo alguma atividade que já estava planejada, por mais que eu tivesse segurança na atividade, tinha duas pessoas que estavam na minha sala de aula e eles estavam o tempo todo anotando tudo que eu fazia. E eu ficava, meu Deus, será que eu estou falando muito alto? Será que o que será que eles vão botar no TCC deles a respeito da minha atuação? Então eu, de certa forma, me sentia assim muito constrangida, não é bem essa palavra. Oi, Kátia, seja bem-vinda, tenho acompanhado a tua página, tenho gostado muito, parabéns pela profissional incrível que você é. A gente está falando aqui da educação infantil e dos relatos, só para posicionar quem está entrando agora. Então, assim, esse estágio da faculdade, o estágio supervisionado, ele realmente nos bota no campo de atuação, mas a gente não consegue fazer o fazer profissional, o fazer pedagógico que a gente sonha, a gente não consegue pôr em prática muitas coisas, porque lá também, nesse ambiente, a gente descobre um pouco dos limites. Então, é lá, nesse estágio supervisionado, por que os professores não gostam muito, né? O professor titular não gosta muito, eu estou falando assim, do meu ponto de vista, por que talvez eles não gostem de ter alguém anotando ali, alguém supervisionando, fazendo o estágio, porque eles sabem que no TCC vai sair alguma coisa referente à atuação deles, e ninguém gosta de ser julgado, como a Marilene está falando aí, a gente se preocupa muito com o julgamento dos outros. Eu sou uma pessoa que estou tentando vencer essa batalha ainda até hoje, eu me preocupo demais, não deveria, mas isso acaba aperfeiçoando o nosso fazer, o nosso profissional. E no estágio supervisionado de educação infantil, a gente aprende também vendo os poucos recursos aqui nas escolas municipais, nas quais eu já vi, já participei lá, os poucos recursos que os professores dispõem para fazer um trabalho. Então, o professor, para ele realizar uma tarefa, uma atividade numa escola pública, às vezes pode ser que ele tenha materiais disponíveis, mas em sua maioria eles tiram o dinheiro do próprio bolso. Isso não é novidade de ninguém, isso não é uma característica só daqui das escolas municipais de onde eu moro, não é característica só de um estado, isso é geral. O professor de educação infantil empenhado, professor de qualquer série, vamos dizer assim,
empenhado com o seu trabalho, ele precisa realizar um trabalho de qualidade, e para ele realizar esse trabalho de qualidade, ele precisa de instrumentos, de ferramentas. E para ser mais atrativo do que a casa do aluno que tem videogame, ele tem brinquedos dos mais sofisticados possíveis. Então, para o professor atrair a atenção desse aluno, ele acaba tirando recurso do próprio bolso para bancar essas aulas para ficarem mais atrativas. E nem sempre ganham aquele reconhecimento, né? E isso é o que maltrata muito o coraçãozinho dos professores. Nesse momento do estágio supervisionado, é que o universitário ele começa a pensar assim, a se questionar: ah, mas coitada dessa professora, eu que não vou tirar dinheiro do meu bolso. Aí dá vontade de dizer assim, não sabe de nada, é inocente, né? Porque por mais que não queiramos, a gente não pode ficar sentado atrás de uma mesa só esperando os recursos caírem do céu, porque ainda que seja na rede privada, os recursos não caem do céu. E mesmo que tenha todo o material EVA e tudo, eu sempre ouço as piadinhas de stand-up aí sobre professores e sempre eles falam do EVA com glitter. A gente não luxa tanto com EVA e glitter porque a gente usa isso, não é para enfeitar a sala, não é para simplesmente por brincar, e sim a gente tem uma finalidade nisso, né? E precisa desse reconhecimento. Então, o primeiro impacto é esse, falta de recursos, a gente já vê na prática. Então, o próprio estagiário aconteceu de nós comprarmos um maço de papel para fazer as atividades do final do estágio. Precisamos levar, se a gente queria fazer uma coisa colorida, a gente precisava levar as colas coloridas. Então, sim, essa realidade que todos que são da educação, seja da educação infantil até o ensino médio, a gente passa por isso, sim. Então a gente vai agora para a segunda fase do relato, que aí eu saio do estágio, eu enquanto estagiária da universidade para cumprir um requisito da formação, e eu vou falar da experiência do emprego na educação infantil, como é que foi essa realidade. O meu primeiro emprego, eu ainda não estava formada, ainda não tinha o meu diploma da graduação, e eu fui chamada para ser professora em uma escola da rede privada, educação infantil. Os meus aluninhos, os primeiros, tinham 3 anos de idade. Então, era uma turminha de 3 anos de idade, uma escolinha pequena, tinha só 5 salas de aula, ou 4. E foi lá que eu me deparei, assim, como é que vai ser esse trabalho? Aí a gente vai voltar assim, espera, mas você não estava ainda formada, como é que você conseguiu esse emprego? Quando as pessoas conhecem o nosso trabalho, fica muito mais fácil de a gente garantir essa atuação. Então, não tinha um emprego formal, não tinha o diploma de graduação, mas quem se identifica com o ensino, com a educação, normalmente começa muito cedo. E eu já tinha outras experiências bem mais cedo. Eu posso dizer aqui para vocês que eu acho que aprendi a ser professora com 14 anos, na catequese, na igreja mesmo, católica, da qual eu frequentava. Eles já faziam reforço escolar com as crianças, então dali, da adolescência, já começou a despertar. Claro que naquele momento eu queria outra profissão, eu imaginava aquelas profissões que ganham melhor, mas isso é pauta para outra conversa. O emprego na rede privada, então vamos lá. Eu fui lançada numa sala com 22 crianças, todas de 3 aninhos de idade. A gente, quando começa, dificilmente você tem muito tempo para se programar e para planejar a atividade. Isso é de onde eu tenho vindo, isso já é frequente. Então, você é pega de surpresa no início, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, e eu acho que também no ensino médio. Pega de surpresa por quê? Porque você nunca sabe que turma e que série que você vai atuar, a menos que você já seja da instituição e você já tenha essas definições. E você tem muito pouco tempo para trabalhar isso. Você tem 2 dias, 3 dias, normalmente para fazer o que a gente chama aqui de
jornada pedagógica, que é aquele momento para você se preparar e já aprontar tudo. Então, na primeira semana, antes de atuar como professor, a gente praticamente não dorme, que a gente fica na ansiedade, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, que atividade que eu vou realizar, como que é trabalhar com crianças, como é que é ser professora de educação infantil, a professora titular. Porque a figura da auxiliar, do professor auxiliar, ele é muito importante, mas também tem também aquele momento de diminuir a ansiedade, de dizer assim, eu estou aqui para auxiliar, embora o meu trabalho seja muito difícil, mas tem a professora que vai dar todo o suporte se eu tiver uma dificuldade. E quando você é a professora titular, você é você e você. Você pode até contar com o auxiliar, mas se acontecer algum problema, é você que vai responder. Então é uma responsabilidade muito grande. E, assim, pontos importantes da educação infantil. A questão a primeira coisa que eu tive que aprender foi a respeito da rotina das crianças. Então, isso daí eu nunca tinha parado para pensar o que é uma rotina, o que é a acolhida. Então, são pontos importantes de saber da rotina da criança, como é que faz a acolhida das crianças, o momento do lanche, o momento do banheiro, o momento das atividades e da recreação. Aí eu vou parar de falar, eu não vou ensinar aqui o que é uma rotina, o que é um lanche, porque não é esse o objetivo, né? Eu me propus a falar do relato de experiência, o que aconteceu. Então vamos lá, vamos começar pelo acolhimento das crianças, a acolhida das crianças, o que acontecia. As crianças de 3 anos de idade, bem como as outras de 4 ou 5 e tinha até de 2 anos na escola, quando elas chegavam na primeira semana de aula, era uma choradeira tão grande que era de estremecer dos pés à cabeça. Não sei se vocês já passaram por isso e se passam a cada novo ano que entram crianças na educação infantil. Por que tem essa choradeira? Porque muitos deles é a primeira vez que está sendo, que está ficando, que muitas vezes é a primeira vez que eles estão saindo desse contato com a família, de ficar mais tempo longe da família. Então esse sentimento de perda, de que vão ficar na escola. E acreditem, tem pais, inclusive na grande parte dos seguidores também não são só professores, tem pais e amigos que têm filhos pequenos e já vale para eles também essa recomendação. Há pais, infelizmente, que fazem medo, amedrontam as crianças. Então tem crianças que a gente descobre que estão com medo da escola porque foi assim, os pais chegam a falar assim, se você não se comportar, você vai para a escola amanhã. Vocês já devem ter relatos de crianças que falaram isso para vocês. Então, eles têm um pânico da escola tão grande que eles acham que eles vão ser abandonados, eles sentem como se a escola fosse um castigo, eles sentem que vão ficar lá para sempre e que vão ser maltratados. Muitos pais também chegam a comentar sobre violência na escola, que criança morde, que criança bate, e por vezes conversam essas coisas na frente dos seus bebês, na frente das suas crianças, e essas crianças acabam ficando com muito medo, embora eles muitas vezes não conversem com os pais, não dialoguem, não consigam falar esses sentimentos, essas coisas que eles ouviram e que causou ansiedade. Nem sempre eles conseguem falar isso para os pais e isso reflete lá na escola. Então, a primeira semana, muito choro. E nem é isso que incomoda tanto os professores de educação infantil. O que mais incomoda são aqueles pais que não têm coragem de deixar os filhos porque não se sentem seguros em confiar nos professores que estão lá para dar o seu melhor, né? E ficam supervisionando. Cenas horríveis, assim, que eu lembro, que enquanto eu estava tentando acalentar aquelas crianças que estavam muito assustadas, tinham pais na janela da escola observando se eu estava cuidando bem dos filhos deles. E aí você imagina, você não sabe se você se concentra na criança ou se você fica olhando ali aquele monte de pai com aquela desconfiança se você vai cuidar bem do filho deles ou não. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos e ela ainda não frequenta a creche, porque até o momento ela tinha alguém para ficar com ela em casa. Ela ficava com a vozinha dela. A partir desse ano,
pós-pandemia, provavelmente ela precise ir, porque eu trabalho em tempo, vamos dizer, em tempo integral. Sou 40 horas, né? E só chego em casa à noite e assim também o pai dela. E pela necessidade, ela precisa estudar fora. E também a gente vai já falar que não é necessidade dos pais só, é necessidade da criança. Chega um momento que a criança tem que fazer esse contato com as outras crianças. Então, a acolhida era muito difícil e, pasmem, as crianças que mais choravam, que mais faziam escândalo, em sua maioria, quando os pais saíam no portão, que fechava o portão, eram as crianças que tocavam o terror na escola. Eu não sei o que acontece, eu não sei realmente assim, eu não me desdobrei em estudar sobre esse comportamento, mas eu não sei, se alguém tiver um relato muito parecido, confirma aí se é isso mesmo. Os alunos que mais choravam eram os que mais davam, vamos dizer assim, mais davam trabalho, eram aqueles que realmente mordiam, batiam, que eram mais egocêntricos e tudo, e também os pais eram os que iam tirar maiores satisfações na escola e os que menos acompanhavam. Normalmente era assim, e eu ficava, meu Deus do céu, e agora? Eu não posso nem piscar, porque ali eu tenho que dar uma atenção maior. Mas eram crianças, né? São crianças, e crianças, elas têm seus comportamentos próprios da idade, a gente não pode esperar que eles se comportem como adultos. Isso causa até muita frustração, porque às vezes a gente espera um comportamento que é um padrão nosso de adulto para uma criança, espera que ela fique sentada, e quem é pai, quem é mãe sabe que a criança, por mais que você oriente para sentar e tal, tem um momento dela, tem um momento que ela libera todas as energias e taca fogo onde ela estiver. A questão do lanche, um ponto assim que me chamou muita atenção, foi a questão do lanche das crianças. Oi, Vanessa. Oi, Devanei. Sejam bem-vindos, Angélica também, seja bem-vinda. A questão do lanche na educação infantil, como é o lanche? Lembrando que agora eu estou falando de uma experiência de escola privada, que não difere muito, porque a rotina na educação infantil ela é muito importante. Ela tanto tem que ter, seja pública, seja privada, os professores sempre estabelecem a rotina. Então, os professores já sabem que tem que fazer uma rotina, porque essa rotina diminui a ansiedade da criança. Quando a criança chega numa instituição, perguntem mesmo, né, na instituição que vão atuar, ou então que os filhos de vocês estão, pergunta como é a rotina aqui. A primeira pergunta que um pai ou uma mãe deve fazer. Não para questionar como é o trabalho do professor, mas a rotina, o que os alunos fazem. Eles entram tal hora, eles guardam lanche, eles lancham tal hora, eles vão ao banheiro em fila tal hora, eles voltam, vão ter recreação tal hora. Isso é importante porque se isso estiver claro para os pais e para a criança, é mais fácil de diminuir a ansiedade de uma criança. É diferente de ir para uma escola, uma creche, uma escola, que não tem a rotina definida, porque a criança fica perdida o dia todo e chora e não se concentra, porque a gente precisa de organização para nos acalmar. Nós precisamos nos acalmar e saber da rotina. Isso aí é importante para adulto, quem dirá para criança, né? A rotina de saber o que vai acontecer se eu pegar uma criança desconhecida, né? Filho de qualquer um de vocês aí, se eu pegar uma criança, simplesmente tirar dos braços da mãe e botar um monte de brinquedo, botar um monte de atividade, a gente vai pular, a gente vai correr agora e tal, essa criança no final do dia ela vai estar tão agitada quanto se ela estivesse na casa dela, porque o dia ser uma bagunça na sala de aula, isso piora a concentração da criança e deixa ela mais resistente a querer gostar da escola. Então, a rotina o professor sempre faz, os professores de educação infantil, notem que eles sempre fazem aqueles em EVA, o quadro da rotina, a maioria faz o quadro da rotina, que diz a hora do lanche, a hora do recreio, a hora de fazer tarefa. Então, os alunos, eles já acompanham isso e eles já sabem
que primeiro ele vai fazer a tarefinha, depois ele vai lanchar, depois ele vai ter que dar uma sonequinha. Estou jogando assim aleatórias as atividades. Isso ajuda muito, que a criança já sabe. É como se fosse um acordo de dizer assim, agora é hora da tarefa, mas depois nós temos o horário do lanche e do recreio. Então essa criança já fica, já sabe o que vai acontecer. Essa é a parte legal de estar na educação infantil, de botar a criança na educação infantil, porque eles vão criando essa rotina e quando eles chegam em casa, muitas das vezes não tem rotina nenhuma e eles sentem esse impacto. Mas é por isso a importância de mandar essas crianças para a escola também. Horário do lanche, que às vezes eu posso esquecer um pouquinho do que eu estou falando, mas é porque as ideias estão a mil na cabeça, mas eu anotei aqui para eu não me perder muito. O horário do lanche, que eu tinha dito, foi o que mais me chocou quando eu entrei. É assim, as crianças chegam na escola privada onde eu estava, elas chegavam, a professora recebia as lancheiras, eles não sabem, no início eles não sabem tirar o lanche da bolsa, eles não sabem tirar caderno, não sabem tirar nada, eles não sabem fazer quase nada sozinhos. Então a gente cuida praticamente dessas crianças como se fossem a joia mais preciosa das nossas vidas. A criança de 3, 4 anos. Os de 5 já têm um pouquinho mais de autonomia quando eles já vêm seguindo a educação infantil desde os 3. O lanche, eu tinha que tirar todos os que eram gelados, botar numa bandejinha e levar para a parte da cozinha. Lembrando que eu não tinha auxiliar. Auxiliar era eu e Deus. Eu auxiliava Deus na tarefa. E quando chegava a hora do lanche dessas crianças, eu tinha que botar a toalhinha. A gente ensina eles a botarem uma toalhinha em cima da mesa, pegar o lanchinho deles. Aí começava Meu Deus, começava o desafio do dia. Não era mais o choro o problema. O problema agora era a briga de lanche. Tinha pais que mandavam bolacha, iogurte, militos, frutas. Aí tem aquele pai que manda o sanduíche todo certinho da criança, tem outro que manda só o cereal. Gente, é uma coisa que eu não sei explicar. O Joãozinho quer comer a bolacha do outro, mas o outro quer comer a uva do outro. E eles ficavam numa troca. Isso eu tô falando do início, porque depois a gente vai conversando com essas crianças e dizendo que não pode, mas até fazer eles entenderem que não pode é muito difícil. E assim, eles começavam, um trocava com o outro e um chorava porque queria o lanche do outro. E eu vou logo avisando, não mandem militos para criança nas creches, não mandem refrigerante, pelo amor de Deus. Se tiver algum pai assistindo, não mandem essas comidas que não são nutritivas, essas imundíciezinhas de refrigerante, militos, que isso só causa intoxicação nas crianças e não tem saúde. E lembra de orientar o filho para ele não trocar de lanchezinho e não comer o lanche. Porque a gente está falando de uma parte muito importante que tem muitas crianças, antes não se via tanto, mas atualmente se vê muitas crianças com problema de alergia alimentar. Então, para uma professora controlar 22 alunos, realmente é um desafio. A gente, né, não é a realidade de todas as escolas. Agora, quase todas as escolas têm seus auxiliares. Mas, ainda assim, é um desafio, porque tem criança que, quando quer, só para quando toma o lanchezinho do outro. E, assim, você tomar cuidado para uma criança não comer um lanche que pode fazer mal, uma alergia alimentar, já começa daí a nossa grande preocupação, a nossa responsabilidade enquanto professores. Tem que ficar muito atento na hora do lanche. Outro fato do lanche é que, assim, quando eu cheguei para dar o lanche para todo mundo, eu me preocupei em abrir os pacotinhos de bolacha, isso, intolerância alimentar. Marilena, realmente, tem muita criança que tem intolerância alimentar. E as que não têm intolerância, tem a questão dos pais, né? Os pais não querem que seus filhos comam qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu falando enquanto mãe, se eu descobrisse que na escola da minha filha ela está tomando refrigerante todo dia e eu não mando refrigerante, certamente eu não iria chamar a atenção da professora, porque não é esse o nosso trabalho, né?
A gente, quanto profissional, a gente tem que respeitar o outro profissional. Mas eu iria, no mínimo, saber, professora, não deixe, não tá, sabe aquela conversa amigável de dizer, professora, não pode, porque lá em casa a gente preza por uma alimentação assim, assim, assim. Então, abri o lanche de todas as crianças e me sentei para observar, para ninguém mexer no lanche do outro, para ninguém morder o outro, para ninguém se preocupar lá com o outro, né? E eu olhando as crianças, a maioria, gente de 22 alunos, eu acho que 17 ficaram me olhando. Aí eu fiquei assim, mas como? Por que vocês não comem? Aí eles olhavam com aquele olhar e começou o choro, né? Dentro da sala. Gente, as crianças de 3 aninhos de idade, naquele momento lá, elas não sabiam simplesmente pegar o biscoito de dentro do pacotinho, porque eu abria realmente e deixava o pacote aberto com a bolachinha em cima da toalhinha. Elas não sabiam fazer esse movimento de pegar a bolacha e botar na boca. Eu fiquei espantada, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu achava que no mínimo a criança saberia comer sozinha. E começou ali, meu Deus do céu, eu vou ter que botar comida na boca de todas essas crianças. Então, assim, total falta de autonomia para tudo. E tinha criança, as que estavam conseguindo comer, não eram todas, claro que tem aquelas crianças que já são bem desenvolvidas. Elas botavam a boca, igual como um cachorrinho almoça, assim, come. Elas botavam a boca com a mão para trás, comendo assim em cima da mesa, com a boca, comendo a bolachinha. Então eu fiquei muito assustada, confesso que foi assim Aí a gente começa a lembrar, né, que na graduação a gente ouve falar muito em planejamento flexível, e isso só faz sentido na prática, porque você tem todo um cronograma de rotina ali para você fazer com o aluno, e na verdade você percebe ali de cara que você não vai conseguir fazer nada se você não ensinar o aluno a ter pelo menos autonomia para comer o lanchinho dele. Começa daí. A mudança no planejamento. Espera aí, eu ia ensinar, já ia começar com as cores logo nessa semana, ia apresentar a cor amarela, mas será que é mais importante eu apresentar o amarelo, apresentar o A, apresentar qualquer coisa que seja, sabendo que o meu aluno de educação infantil não sabe comer o lanchinho dele, uma coisa assim, uma necessidade básica. O meu aluno não sabe segurar o copo para beber água, o meu aluno não sabe... Ele não sabe pedir para ir ao banheiro, então são coisas assim que você começa a repensar enquanto ser humano. Peraí, o que é mais importante nesse momento? Então, aí a gente começa a fazer essas mudanças, né? Lanche foi isso. Quem for pai, mãe aí, que tem crianças que vão entrar na escola, seja nesse ano, seja no próximo ano, que são pequenininhos, ensinem pelo menos o básico do lanche, da autonomia de comer sozinhos, porque imaginem, eu falo assim, por mim, eu tenho uma filha só, ela tem 3 anos, e às vezes ela não quer levar a colher na boca, porque ela tá distraída com outra coisa, e aí eu tenho tantas outras coisas para fazer ao mesmo tempo, que fica difícil ficar dando comida na boca, e eu fico, não, come agora, e toda hora eu fico falando, todo minuto, né, bota a comida na boca, bote a comida na boca. Aí você imagina fazer esse trabalho com 22 crianças. A gente faz? Faz, porque a gente está lá para fazer o trabalho. Mas assim, se você for uma mãe, um pai consciente, você vai ensinar pelo menos o básico para o seu filho ter autonomia, para ele não comer. É o básico, gente. Para mim é o básico de ensinar a criança, pelo menos, a pegar o copo e levar na boca. As crianças aprendem sim isso. A questão do banheiro. Claro que uma criança de 3, 4 anos não vai saber ir ao banheiro. São poucas as que sabem e em sua maioria elas usam fralda ainda. Elas não sabem ir ao banheiro sozinha, nem devem, porque é muito perigoso. Aqui em casa eu levo a minha filha ao banheiro toda vez que ela pede. Ela não vai sozinha ao banheiro. Pode ser que as outras crianças que já são bem mais desenvolvidas, elas consigam ir. Mas eu não confio de deixar sozinha, porque além de ela ser gordinha e curtinha, ela pode cair lá pelo banheiro ou acontecer alguma coisa. Então, eu sempre acompanho. E tem a questão da higiene também, que é muito importante.
Mas ensinar essa criança a pedir para ir ao banheiro é o mínimo que se pode fazer. Porque, imagina, o professor está ali com 22 crianças e aconteceu um fato muito engraçado na sala de aula, porque eu estava realizando uma atividade lá, cantando uma musiquinha para acalmar eles, e eu senti um cheirinho ali entre os alunos, um cheirinho de cocô de criança. Aí eu fiquei assim, alguém fez cocô na calça? E aí eles não falam. Aí eu comecei a usar estratégia, né? Porque eu não podia também abrir a calça de um a um para descobrir quem que tava cocô. E aí eu lembro que eu falei assim, alguém fez cocô na calça. E quem fez cocô na calça tá com uma folhinha em cima da cabeça. Aí a maioria pegou na cabeça. Eu falei, pronto, já eliminei alguns. Aqueles ali não são. Então, e agora? Quem é? Aí eu comecei a fazer a brincadeira assim. Levanta a mão quem comeu banana hoje. Aí eles começaram a levantar. Levanta a mão quem não sei o quê. Levanta a mão quem fez cocô na calça agora. E aí o menininho levantou a mão e eu descobri. Então foi uma estratégia que eu usei. Mas assim, vejam bem, a gente está falando de higiene, né? Se fosse uma menininha, claro que os meninos têm que ter o mesmo cuidado que as meninas, mas imagina, falando assim de meninas mesmo. Fosse uma menininha que não contou que tava cocô ali, né? As meninas são muito mais suscetíveis de pegar alguma infecção por conta da má higiene, né? A gente sabe disso. Então, às vezes acontece até assim, de quase na hora da saída, a criança fazer o cocô na calça e vai para casa com cocô na calça porque a professora não viu, a criança não avisou, não informou e os pais ficam muito chateados. E nem sempre é culpa do professor, porque por uma questão de humanidade mesmo, a gente tem que tomar conta do filho dos outros como se fossem nossos. Então, banheiro ensina pelo menos a autonomia de pedir, da criança avisar. Eu fiz xixi na calça, eu preciso ir ao banheiro. Então, ensina, né, essas crianças de 3, 4, 5 anos. A questão das atividades são muito fáceis de fazer com os alunos. Claro que alguns deles no início rasgam toda a tarefa, não entregam, eles não conseguem ainda ter noção, mas isso o professor se sai muito bem. E a parte da recreação. Tem uma dica aqui muito importante para falar da recreação, tanto para pais quanto para professores. Na recreação, a gente já sabe que criança vai se machucar. Então, quando eu fui escolher a escolinha da minha filha para botar esse ano, depois da pandemia, se tiver vacina, a primeira coisa na recreação que eu observei na escola é se tinha um tatame para proteger a cabeça dela. Porque a minha filha, embora ela seja muito desenvolvida na parte de linguagem, a parte dela de coordenação motora, eu vejo o filho da... Vou dar um exemplo aqui, minha amiga Vanessa, que eu sempre acompanho o desenvolvimento do filho dela, que tem a mesma idade da minha. Ele tem 3 anos. Gente, essa criança, ela sobe, desce, pula, anda de skate, que eu nem consigo ficar em pé no skate, já falei isso pra Vanessa. Ele é um menino assim que pula, desce, sobe e tal. A minha filha, que é da mesma idade, se ela pular no sofá, ela se arrebenta todinha. Porque ela não tem muita noção do perigo, não. Como ela nunca caiu, eu tenho certeza que qualquer coisa que ela inventar, ela cai. Então, assim, o primeiro cuidado de mãe, que não foi nem de professora, foi ver se tinha um tatame embaixo ali, porque eu já imagino assim, se minha filha subir nesse escorregador, a professora tem mais de 20 alunos para ela cuidar. Então, por via das dúvidas, se ela cair, ela não vai se arrebentar. É isso. Então, a dica é, para os pais, teu filho vai chegar machucado? Pode chegar? Pode. Claro que ele não vai chegar com a cabeça arrebentada, mas que ele vai chegar com um roxinho, ele vai chegar com um arranhado. Outro dia eu levei minha filha, eu sozinha, levei minha filha para brincar num parquinho que tem aqui embaixo, na área da casa, de onde a gente mora. E lá tem um escorregador. Ela ficou tão agitada para subir na escadinha do escorregador que ela foi pular de um degrau para o outro com os 2 pés juntos. Ela não é para fazer isso, né? Quando ela pulou, ela ralou a perna dela. Aí eu fico imaginando, meu Deus, isso aqui numa escolinha, quando o pai deixa o seu filho, ele confia. Mas assim, tem coisas que é tão rápido que, enquanto mãe, a gente já não consegue livrar, quanto mais uma professora com 20 alunos. Eu só estou falando verdades aqui, não estou inventando nada.
E para os professores, qual é a dica? Na primeira reunião, deixem isso claro para os pais das crianças, né? Peça permissão, claro, da gestão, de alguém que esteja numa hierarquia maior, para falar a respeito disso, que criança se machuca, criança morde, criança faz... Não são todas, mas assim, nesse início há um risco e por isso é um trabalho bem difícil. Deixa eu ver aqui... nas atividades tudo bem, algumas crianças são sim indisciplinadas, né? Na educação infantil também tem isso, tem crianças inclusive que falam palavrão, gente, de 3 anos, 4 anos, mas isso a gente consegue contornar e ajustar. Então quando um pai chama o professor, quando um professor chama o pai para falar de algum comportamento, não é porque o professor está perseguindo aquele aluno, está perseguindo aquele pai, e sim porque dentro do limite que a gente consegue fazer um trabalho, se o professor chama várias vezes por causa de um comportamento, é porque realmente está fugindo do que é aceitável. Então tem alguma coisa ali que precisa ser orientada, precisa ser trabalhada. Então não é perseguição, né? Deixa eu ver mais o que aqui. Eu acho que é isso. E para finalizar essa parte, né, eu botei aqui pontos positivos da educação infantil. As crianças da educação infantil respeitam muito mais os professores, no meu ponto de vista. Elas são muito carinhosas e muito fofas, muito fáceis de a gente se apegar. Elas, na educação infantil, elas ganham muito mais de autonomia e se desenvolvem muito mais. Então, a criança de 3 a 5 anos que pode ir para a escola, ela vai se desenvolver muito mais lá do que ela ficar trancada em casa, às vezes com um adulto que sequer conversa com essa criança. Então, se a pergunta for, você indica que as crianças estudem tão cedo? Indico sim, com certeza. E é muito mais fácil trabalhar com elas porque tem músicas, tem brincadeiras, tem joguinho. Então, esses são os pontos positivos. Tem os pontos negativos, a meu ver, também. É a minha experiência, né? Elas são muito frágeis e não reconhecem o perigo. Tem aqui... tinha na minha turminha de educação infantil, tinha um menininho que era o que mais chorava, como eu disse para vocês, o que mais chorava e era o que mais dava trabalho. Uma vez, assim, eu acabei de servir o lanche e quando eu virei de costas eu ouvi um barulho, porque a gente fica com o ouvido numa... Sabe, a gente capta tudo. Pode estar de olho fechado, de costas, o professor sabe o que o aluno está fazendo lá atrás. Então eu ouvi, de costas, eu ouvi que eu senti que ele ia mexer na tomada. E isso é um requisito básico também, né? Para todas as escolas privadas, um dos requisitos para funcionar é que as tomadas tenham uma altura que a criança não tenha contato. Mas, por mais que tenha essa regra, grande parte das escolas, principalmente as públicas, tem a tomada embaixo. Então, eu senti que aquele menino ia mexer naquela tomada. Gente, quando eu olhei, era uma tomada de ventilador. Então, o ventilador ficava aqui em cima e aquele rabicho que a gente chama aqui no Amazonas, pelo menos na minha zona aqui, eu chamo de rabicho, né? O fio da alimentação do ventilador estava assim solto, porque eu não gostava de usar, fazia muito barulho. Ele botou o dedinho entre a tomada, entre aquele interruptor, e estava tentando acertar o buraquinho da parede. Quando eu vi aquilo ali, foi questão de segundos, assim, milésimos de segundo. O meu coração disparou, parecia assim que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu não pensei em nada, que não dá tempo. Eu simplesmente, assim, veio na minha cabeça, né? Na velocidade da luz, eu pensei assim, se eu gritar para ele não fazer, é capaz de ele enfiar na tomada e pegar o choque. Se eu não gritar, ele também vai enfiar na tomada porque ele está quase acertando. Então, o que eu fiz? Sem assustar e sem falar nada para criança alguma, eu soltei tudo que eu estava fazendo, corri disparada por cima das mesas e tirei aquele menino de lá. Afastei ele, fiz um movimento que eu acho que só os das Olimpíadas que fazem mesmo, né? Pulei, tirei aquele menino de lá e o menino ficou desesperado, porque para ele foi uma agressão puxar ele de lá, né? Então eu tirei ele de lá
Ele começou a chorar e eu comecei a chorar de desespero. Meu Deus, essa criança ia pegar um choque. Meu Deus, me dá uma luz. Eu fiquei tão assustada naquele dia. E quando eu olhei a minha perna, as salas de educação infantil, no geral, elas são mesas compartilhadas entre 4 crianças. Então, são mesas quadradas, normalmente 4 mesinhas ou 5. Eu pulei com tanta vontade de tirar aquela criança de lá para não se machucar, que eu arrebentei a minha perna nas mesas. Então eu bati a minha perna e estava sangrando e saindo, mas eu estava com sangue tão quente, tão nervosa, que eu não conseguia pensar na dor. Eu só conseguia agradecer a Deus que aquela criança não tinha pego um choque tão grande. E ele chorava mais desesperado, e agora eu tinha que acalmá-lo e fazer essa criança entender o que tinha acontecido, que eu não tinha puxado ele por uma forma de agressão. E por esse motivo é que eu penso assim, eu senti que a educação infantil naquele momento não era para mim, porque claro que eu gosto de responsabilidades, mas a responsabilidade da educação infantil com crianças é muito grande. Você imagina, você tem medo de que sua criança se machuque. Imagina o filho dos outros. Então você tem medo que eles peguem na tomada, que eles mordam, que eles belisquem. E em fração de segundos que você vira as costas, um já furou o outro com lápis, o outro já mordeu. Por quê? Porque eles estão na fase do egocentrismo. Então se um pega o lápis do outro, a reação que eles têm é morder, e não são todos, e não vai acontecer sempre, mas pode acontecer. Quando chegava 5 horas da tarde, que era o horário que eu saía do trabalho, a minha única vontade era chorar e chorar e chorar. Parecia que eu tinha levado, no final do dia, parecia que eu tinha levado uma surra, mas assim, um açoite mesmo, de horas, de ficar ali pensando, meu Deus, essa vida, será que é essa vida que eu quero pra mim? Então, assim, por esse motivo, esse relato de experiência vem trazer o quê? Que merecem respeito, sim, os professores de educação infantil. Não é fácil mesmo. Eles merecem ser respeitados, merecem ser valorizados. Quem está falando aqui não é para encher linguiça, não é? É porque realmente eu senti o que é lá. Eu me identifico muito mais com a alfabetização. Isso vai ser pauta para um outro relato, e aí eu vou dizer para vocês por quê, né, disso. Mas já fica assim, de antemão, dito que a educação infantil é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande de você ficar o tempo todo evitando que algo ruim aconteça, que uma criança se machuque, e lidar com a insatisfação de alguns pais, com pais que chamam os professores e tentam tirar satisfações, pais que tentam tirar satisfação com outras crianças que não chegam nem a falar com o professor. Então tudo isso a gente também se bota no lugar. E aí eu abro, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser compartilhar alguma experiência também, pode ou digita aí, ou então pode digitar no próprio post. É isso. A gente termina aqui essa primeira parte do relato de experiência. Agradeço quem pôde acompanhar, quem entrou, a professora Alda Santos, professor Douglas, Vanessa, todos os outros que participaram, que receberam esse convite e participaram. E é isso. Eu só tenho a agradecer. A educação infantil não é para os fracos, ela é para os fortes, para os mais fortes, para os mais corajosos, para aqueles que estão ali. Não que os outros não sejam corajosos, não que os outros não sejam tão bons profissionais, mas cuidar de criança muito pequena, estou falando cuidar, mas quando eu falo cuidar, a gente fala da escolarização, não é? Claro que a gente faz aquele cuidado, né, como se fossem nossos filhos, mas a gente está ali na escola para ensinar mesmo, para ensinar a questão da autonomia e tudo mais. Mas é isso. Agradeço todos vocês e a gente se vê na próxima. Muito obrigada, adorei esse relato e adorei a participação de todos que estiveram aqui assistindo. E se quiserem, podem compartilhar com outros professores de educação infantil e ver o que eles acham, se é isso mesmo. Se tiver sugestões de novos relatos, quer perguntar alguma coisa, pode perguntar.
A gente está aqui para trocar experiências, né? Eu não estou fazendo por ninguém. Eu sei que é um momento muito difícil para todos nós. É um trabalho árduo, né, Vivi? É um momento muito difícil. Nós estamos passando por essa pandemia, fugindo um pouquinho do assunto. Perdas todos os dias. Todos os dias tem notícias de amigos, de familiares, e isso vai entristecendo muito a gente, vai nos deixando abalados. A maioria dos professores está de férias. Eu tive férias também recentemente, eu acho que voltei há 3 dias atrás, que acabaram minhas férias. Não viajei, fiquei triste? Fiquei. Mas é coisa que a gente pode recuperar lá na frente. A vida a gente não recupera, infelizmente. Mas a gente tem escolhas também, né? Se a gente for só chorar nesse momento, a gente vai cair em desespero, que é o que já está acontecendo. Nós estamos desesperados, nós estamos preocupados, nós estamos sofrendo as perdas. Nós estamos respeitando também o momento de cada um. Eu sei que muitos estão de férias e não querem nem conversa com nada de educação, estão no direito deles. Assim como eu estou no meu direito também de fazer aquilo que é o que está diminuindo minha ansiedade, é o que está me ajudando. Eu estou trocando conhecimento. E ninguém garante que a gente vai estar aqui por muito tempo também. Então vamos compartilhar o que a gente tem de melhor para deixar o que a gente tem de melhor para os outros. Eu acho que essa é uma das grandes missões. A gente não só passar por essa vida, mas fazer diferença na vida de todos. Então, que Deus abençoe todos nós, abençoe nossas famílias também, abençoe nosso trabalho, abençoe tudo, né? Que Ele nos livre, nos proteja e cuide de todas as famílias. Tchau, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Tchau, Vanessa. Tchau, Vivi. Tchau.